Estamos de volta com o nosso Arena. A defesa de Jair Bolsonaro avisou a Polícia Federal que vai entregar ao Tribunal de Contas da União o conjunto de joias de luxo sauditas que ficaram com o ex-presidente. Quem tem mais informações sobre esse assunto para a gente é a repórter Tainá Falcão. Boa noite, Tainá. Oi, Felipe, boa noite. Bom, a gente teve mais cedo acesso a essa petição que foi entregue pelo advogado responsável pelo caso agora, um advogado especializado em crimes alfandegários e que representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que soube da abertura desse inquérito pela Delegacia de Crimes Fazendários pela imprensa, portanto, dá a entender que não sabe ao certo se está peticionando a delegacia correta. Há uma reclamação sobre a falta de informações sobre o caso, ou seja, a dificuldade de ter acesso aos autos, mas há ali uma disponibilidade do ex-presidente em comparecer para oitivas ou para quaisquer esclarecimentos necessários sobre o caso à delegacia. Além disso, há uma importante informação nesse documento que a defesa informa que nos próximos dias deve entregar ao Tribunal de Contas da União, ao TCU, portanto, esse conjunto de joias. Foi o segundo pacote que entrou nessa leva da Arábia Saudita, mas que acabou não sendo interceptado pela Receita Federal. Agora, o que a gente deve ter em mente, Felipe, é que essa é uma antecipação da defesa do ex-presidente Bolsonaro, tanto a PF quanto ao Tribunal de Contas da União, que na quarta-feira deve julgar se esse pacote de joias fica com o ex-presidente Bolsonaro, que assumiu estar com esses itens, ou se deve ser encaminhado ao acervo da presidência. Eu volto com você. E o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, está no centro da polêmica sobre as joias sauditas que entraram no país. E ele pode estar sendo jogado aos leões pelos bolsonaristas. Segundo a apuração do analista Leandro Rezende, o escândalo se tornou um problema para o bolsonarismo. Apoiadores do ex-presidente defendem uma nova narrativa de que quem precisa se explicar nessa história não é Bolsonaro, e sim o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Isso, inclusive, vem sendo dito em público. Ontem, por exemplo, aqui na programação da CNN, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Cortez, disse que Bolsonaro nem na viagem estava e quem tem que responder por isso é o ex-ministro. A responsabilização de Bento gera um problema com um dos pilares de sustentação do bolsonarismo, que é o apoio das Forças Armadas, já que Bento Albuquerque começou a vida militar há 50 anos. Olha, tem um outro fato, Joel Pinheiro, que o Bolsonaro estava com objetos de luxo, entre eles o relógio, o anel, abotoaduras, caneta, o rosário islâmico, que você até colocou no programa de personalíssimo, não tem absolutamente nada. Quer dizer, todo o escândalo poderia ter sido evitado se ele também, assim como essas outras autoridades envolvidas, desde o início, tivessem colocado ali à disposição do patrimônio público, ou pelo menos levantado diretamente a questão, o que era ético, o que não era, como fez o ex-secretário de Desenvolvimento, Caio Megali. Que anunciou que iria devolver depois que houve uma discussão sobre a questão que ele próprio levantou. Quando a pessoa fica com os objetos, parece que ela tentou realmente se dar bem. Pois é, Felipe, se a gente não estivesse discutindo isso, se aquele kit de joias de mais de 13 milhões não tivesse sido apreendido pela Receita Federal... 16 milhões e meio. 16 milhões. A gente sabe muito bem o que teria acontecido com o outro kit. O que passou, ficou um tempo no Ministério, depois o Bolsonaro pegou. Teria ficado simplesmente com o Bolsonaro, no tal do acervo pessoal, ou seja, com ele. Como foi interceptado o kit com as joias mais valiosas? Como isso gerou já um problema para o governo, que foi diversas vezes, acho que 8 vezes, né? Tentaram solucionar ali com alguma ordem, algum pedido e nada aconteceu. E como isso veio para a imprensa, agora a gente colocou-se no holofote a situação das joias que passaram para o Bolsonaro. E daí houve aí uma tentativa dele que continua, inclusive, de se mostrar que não, na verdade não tinha intenção nenhuma. Teria ficado com ele como ficou até pouco tempo atrás. Isso é o que a gente já sabe. Agora é o seguinte, no momento, claro, temos um grande mistério. Por que foi entregue uma joia de tamanho valor, um valor tão discrepante com outros presentes que já são caríssimos, que os brasileiros recebem e comitivas de governos recebem de países árabes, mas uma joia num valor discrepante, até partindo desse nível caríssimo de presentes de joias. Por que ela foi dada ao governo? Essa é a primeira pergunta.
Mas segundo lugar, esse é um mistério que fica, mas segundo lugar, supondo que o Bolsonaro não soubesse, num primeiro momento, de fato, quem teria que responder de tudo isso é o Bento Albuquerque, que de fato estava com ele, estava com o assessor dele, as joias pararam no aeroporto, eles é que responderam as primeiras perguntas da Receita Federal. Parece que o próprio Bento Albuquerque não quis classificar imediatamente como acervo público oficial aquelas joias, então teria que entender por que ele fez isso. Num primeiro momento, quanto a esses primeiros atos, talvez de fato ele tenha que responder. Agora, o problema das joias não terminou aí. O problema das joias se estendeu por mais de ano, na qual pessoas, a serviço do presidente da República, tentaram liberar aquelas joias ali. Por todas essas tentativas, quem responde não é mais o ex-ministro das Minas e Energia. Quem responde é o ex-presidente Bolsonaro. E aí sim a gente tem que entender por que tantas vezes o governo tentou resolver essa questão das joias sem resolvê-la da forma mais limpa, da forma mais simples, trazendo a questão a público e destinando as joias para o acervo público e oficial do Estado brasileiro e não da pessoa do Jair Bolsonaro. Tudo isso para voltar de novo, isso é o que não está fechando em toda essa história, assim, o maior mistério. Por que justo um presente tão caro foi dado tão sem nenhuma cerimônia para um ministro do governo, sem nem a presença do presidente da República? O que se esperava obter com isso? Por que isso foi feito? Isso é prática normal da Arábia Saudita ou de outros governos árabes? O que aconteceu ali? A Raquel está querendo pontuar, estou vendo. É o seguinte, essa movimentação do Jair Bolsonaro de a defesa dele se manifestar, dizer que vai entregar as joias, tem apenas um motivo. Quarta-feira, o Tribunal de Contas da União vai se reunir, dessa vez em plenário, para decidir sobre esse caso. E todas as indicações são de que o plenário iria dizer a ele para entregar as joias. Nós tivemos na semana passada a decisão do ministro Augusto Nardes, se não me engano, muito próximo a Jair Bolsonaro, que teve aquele áudio dele vazado, um áudio bem complicado, em que ele fazia uma defesa ali do bolsonarismo, em que ele tinha deixado o Bolsonaro numa situação confortável, dizendo, olha, guarde aí, fique como fiel depositário das joias enquanto a gente toma uma decisão. Mas isso gerou uma reação interna dentro da corte. Exato. Então, assim, os demais ministros não ficaram satisfeitos. Você teve muito desconforto lá dentro. Que veio à tona, né? Quer dizer, isso chegou até o Bolsonaro, sem dúvida alguma. Não, você estava público na imprensa, várias informações de bastidor. Nenhum ministro veio a público manifestar sua insatisfação, mas, enfim, ficou público. Então, a movimentação do Jair Bolsonaro tem a ver único e exclusivamente com isso. A movimentação com o ministro Augusto Nardes não funcionou. Teremos o julgamento na quarta-feira. Ele está tentando se antecipar, o que, para usar o seu mote da abertura, não cola, porque ele mesmo tinha dito lá atrás que ele não via nenhum problema em ficar com essas joias. Ponto 1. Em relação ao ministro Bento Albuquerque, a gente percebe, sim, uma tentativa do bolsonarismo de culpá-lo. Ainda não está muito claro qual que foi o papel do ministro do ex-ministro em toda essa história. O que eu apurei hoje, junto à defesa do Bento Albuquerque, é que ele vai manter no depoimento à Polícia Federal amanhã a mesma versão que ele deu nas suas primeiras entrevistas sobre o caso, inclusive, uma conversa comigo, que ele não sabia o que tinha dentro das joias no momento em que ele foi chamado... Dentro do pacote, né, na verdade. Dentro do pacote, perdão, no momento em que ele foi chamado, em que já tinha se verificado as joias. Depois tem um vídeo que veio à tona em que ele diz, não, então faça o que precisa ser feito. Então ele vai argumentar, olha, eu não sabia o que estava ali. Quando apareceram as joias, eu disse para eles tomarem as providências cabíveis e, em seguida, enviei um ofício para que o caso fosse resolvido. Então, a apuração junto à defesa do ex-ministro é que ele não vai rebater os aliados de Bolsonaro, não vai ter uma tentativa de jogar a culpa em Bolsonaro, nem nada disso. Ele vai se manter com a versão que ele deu nas suas primeiras manifestações públicas. Que merece algum tipo de desconfiança, né? Essa versão, porque ele recebeu uma caixa e ele partiu para um voo internacional rumo ao Brasil. Quer dizer, o que estava dentro daquela caixa? É claro que tudo bem, você foi presenteado por uma autoridade estrangeira que pode ter dito que o presente era para fulano, mas você vai entrar no avião.
Qualquer um de nós, quando entra no avião, muitas vezes pode ser questionado, já fomos várias vezes, a respeito de alguém entregou para o senhor algum material que o senhor não sabe o que é, o que tem dentro, etc. Quer dizer, isso é básico para quem faz voo internacional e ele é uma autoridade pública. Então, realmente é uma alegação que, olha, resvala ali numa tentativa de declarar um equívoco pessoal, porque é o mínimo, né? É que você não abra uma caixa para fazer um voo internacional para o seu próprio país. Fica difícil, assim, engolir essa alegação. Hélio Beltrão, o bolsonarismo tentando desviar para o Bento Albuquerque também é complicado, porque Jair Bolsonaro ficou com um dos estojos, né? Teve um estojo que incluía o relógio, o anel, a botoadura, caneta, rosário, que foi parar nas mãos do Bolsonaro, incorporado ao acervo pessoal. Nós ironizamos, inclusive, aqui essa expressão, quer dizer que ele embolsou, ele ficou com esse material. Então, você alegar que a culpa é do Bento e tal, porque eu simplesmente recebi, mas o cara ficou com aquilo, né? Também é complicado. Então, assim, parece que há pontos mais do que nebulosos, comprometedores ainda nessa história. Muito nebuloso, Felipe. E o estojo que o ex-presidente Bolsonaro ficou era da mesma marca de joias que o outro estojo. Então, para essa narrativa que alguns estão tentando falar de que não, isso é problema do Bento, para isso prosperar, o Bento vai ter que dar um depoimento, que não é isso que ele vai fazer, pelo que eu entendi, dizendo que, olha, eu estava agindo por conta própria e não por conta e ordem de levar este presente para o presidente da República, né? Porque é a única forma do Bento ser responsabilizado. Ele estava fazendo lá, estava levando para o presidente. Como você disse, Felipe, é difícil você aceitar alguma coisa que você não saiba o que é, né? Eu concordo 100% com você. Isso vale tanto para o Bento como para o assessor dele, né? Que estava na mochila do assessor, pelo que eu entendi. Então, ambos violaram um pouco dessa devida diligência que você tem que fazer ao levar algo em um voo internacional vindo para o Brasil. Mas, como o Joel mencionou, depois o próprio presidente da República, não ele pessoalmente, mas gente ligada à presidência da República, tentou liberar o estojo que estava com as joias. Se era para o acervo pessoal ou para o outro acervo, ainda não está claro, vamos esperar e tal, mas se sabia que então, o presidente da República devia saber o que estava ali e estava tentando liberar. Então, eu acho que agora, nesse momento, a gente tem que esperar esse depoimento do Bento para ter certeza que não existe essa narrativa de que não, o Bento agiu por conta própria, pegou um presente de alguém e ninguém sabia de nada, né? Que eu não acredito que seja esse o depoimento. E aí a gente vai começar a ter mais informações, né, Felipe? Eu acho que é por aí. Só pontuar o que a gente sabe é que nenhuma dessas 8 iniciativas citadas pelo Joel, que foram elencadas inicialmente pelo Jornal Estado de São Paulo, o Estadão, nenhuma delas incluiu um direcionamento direto, uma tentativa de direcionamento direto para o patrimônio público da União. O máximo que aconteceu foi aquele libera aí, para depois a gente avaliar se vai para o acervo pessoal ou se vai para o patrimônio público da União, o que soa como uma articulação para deixar margem para essa avaliação posterior. Então, assim, tudo realmente está estranho. Paulo Eduardo Martins, você acha tudo normal, tem que ser apurado? Qual é a sua avaliação? Tem que ser apurado. Eu acho que é um desgaste muito ruim do presidente Bolsonaro sobre isso. Me parece aí uma série de lambanças nesse caminho todo. Realmente, me pareceu negligente o ministro dizer que não sabe o que estava levando. Por outro lado, talvez aquele excesso de confiança. Eu sou um ministro de Estado, que é um presente da autoridade saudita, vou levar... Enfim, não vou ficar fazendo leitura de pensamento desse pessoal. Eu acho que isso tem que ser esclarecido o quanto antes, e não é só para o bem do Bolsonaro. E a gente aproveitar essa situação e discutir uma regra melhor. Porque é muito ruim para a instituição Presidência da República que a gente exponha ou chega, não expor, que se aconteceu tem que expor, mas chega a ficar discutindo presentes que presidentes recebem. O Lula teve problemas com isso, caso de relógios lá e tal, não sei o quê. Isso rebaixa demais. Talvez, é presidente da República, você não existe mais como pessoa enquanto for presidente da República. Você é só presidente, você não recebe presente. Recebeu um calendário, vai para o patrimônio da União e fim da discussão. Sabe? Porque fica sempre um grau de subjetividade. Aí o Joel levantou uma outra questão. Por que deu presente tão caro? Será que comissão, costume, contrapartida? Me parece até que seja, pelas impressões que a gente tem, um costume deles, isso não significa muito para eles,
Mas alguém pode ter dúvida sobre isso e não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Bolsonaro vai esclarecer isso, eu parto da premissa da confiança, tá? No caso, não escondo isso de ninguém. Mas, de qualquer maneira, acho que a gente tem que rever essas situações. Sabe? Blindar melhor as nossas instituições, a representatividade toda ali, porque rebaixa muito. Gabriela, a defesa do Bolsonaro alegou, como eu falei na abertura, que o presidente, em momento algum, o ex-presidente, pretendeu locupletar-se ou ter para si bens que pudessem, de qualquer forma, serem havidos como públicos. Então, alegou ali que há uma grande complexidade de normas, etc., e que vai aguardar a decisão definitiva. Quer dizer, é aquela coisa de, não sabia, achava que podia ficar, mas se vocês acham diferente, tudo bem, toma aqui. Como você avalia? É que não é tão complexo assim, né? Que desde 2016 o Tribunal de Contas da União já tinha formado posição, né? De que a maior parte dessas trocas de presentes diplomáticas é considerada bem da União. Então, existe já uma decisão bem fixa sobre isso. E que, excepcionalmente, troca de presentes personalíssimos, e aí considerados aqueles até perecíveis, ou coisas menores, excepcionalmente, encaixariam ali em bens pessoais, em presentes pessoais que poderiam ficar de posse do presidente. Mas, neste caso, ainda assim, que fosse um bem personalíssimo, uma troca de presente personalíssima, que não é o caso, né? Vamos combinar que 16 mil joias, no valor de 16 milhões, não pode ser considerado presente personalíssimo. Ainda que assim se dissesse, ele deveria ter comunicado ou dado transparência ao recebimento do presente, agradecido pelo recebimento do presente. Ele gosta tanto de divulgar tudo nas redes sociais, não é mesmo? E a gente tem também, a própria CNN divulgou a carta que foi enviada pelo ministro, né, Bento Albuquerque, agradecendo às autoridades da Arábia Saudita, dizendo que os presentes recebidos, ele não diz quais, né, mas que os presentes recebidos haviam sido incorporados ao acervo da presidência e seguido a legislação local. Então, ele omitiu, não sei se parte dos presentes, mas fica aí essa dubiedade. E também, complementando um pouco o que o Joel falou, eu fui entrar sobre as suspeitas de... Tem duas opções. Uma é o crime de peculato, ele tentou ali desviar um presente que era público, que a Arábia Saudita queria dar para o país e tentou desviar para uso pessoal, ou o que a gente precisa apurar se não houve também uma corrupção, uma troca de favores. E no mesmo momento em que o ministro Bento Albuquerque recebia esse presente lá na Arábia Saudita, a Embaixada dos Emirados Árabes aqui no Brasil publicou um tweet no dia 26/10/2021 com uma foto com Bolsonaro escrito o seguinte: os embaixadores do Conselho de Cooperação do Golfo tiveram a honra de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro pela segunda vez neste ano. O encontro, um almoço oferecido pelo embaixador da Arábia Saudita, reflete os fortes laços entre o Brasil. Então, embaixadores dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita estavam com Bolsonaro aqui no Brasil. É só entrar no tweet da embaixada que vocês vão ver. Então, precisa investigar, né? Aquele caso lá atrás que se levantou, será que tem alguma coisa a ver com a venda da refinaria? Pode não ter nada a ver, mas é mais um indício que deve ser investigado. Posso, Felipe? Sim, pode ter havido um caso de corrupção. Por enquanto, ainda não temos evidências. Já defendi isso aqui mais de uma vez sobre a licitude da venda da refinaria. Agora, o episódio das joias do Bolsonaro, assim, gente, por favor, tem um vídeo de um militar chegando no aeroporto um pouco antes de terminar o mandato de Jair Bolsonaro, em que ele pressiona um advogado da Receita sem nenhum papel, sem nenhum ofício, apenas com um documento no celular, a liberar joias de 16 milhões e 500 mil reais. E esse militar liga para Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, uma das pessoas mais próximas do presidente, e tenta fazer com que Mauro Cid pressione o servidor da Receita pelo telefone celular. O servidor da Receita se recusa a atender. Depois liga para esse mesmo militar, o chefe da Receita Federal na época, para pressionar o funcionário da Receita, que de novo se recusa a atender. Então você tem uma pessoa enviada num avião da FAB pelo ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, às vésperas dele deixar o cargo, fazendo pressão num funcionário público, isso documentado em vídeo,
em vídeo. Um dos envolvidos, inclusive, disse, olha, o ministro vai vir aí, olha, o ministro vai falar com o seu chefe, o secretário da Receita, etc. Quer dizer, ele faz ali toda uma declaração que é, na prática, uma carteirada. Sem documento, o funcionário da Receita cobra lá, esqueci o nome do documento específico que precisa ter para esse tipo de liberação e tenta fazer com que 2 altos funcionários do governo brasileiro, o ajudante de ordens do presidente da República e o chefe da Receita Federal intervenham na liberação de joias que custam 16 milhões e 500 mil reais. Então, assim, é muito difícil você excluir alguma outra coisa que não seja o interesse de Jair Bolsonaro de colocar a mão nessas joias, por favor.